Muito bem, agora que nós já falamos sobre as ideias de Planck, né? A ideia de Planck de quantização de energia, aplicada ali para a solução, que foi aplicada para a solução do problema do efeito da radiação de corpo negro. Einstein utilizou essa ideia de maneira genial para desenvolver também a explicação para o efeito fotoelétrico e deu uma explicação muito satisfatória. Inclusive ganhou o Nobel depois por causa disso. Agora, aqui a gente precisa ver que, paralelamente a isso, desde a descoberta do elétron, que foi o grande marco para o início da física do século XX, nós tivemos ali, assim, se imaginava que o átomo era uma coisa indivisível, mas a gente passou, na descoberta do elétron, a abrir a porta para um novo mundo, que é o mundo quântico, o mundo das grandezas físicas quantizadas, que é a principal ideia da mecânica quântica que veio a se desenvolver depois, tá? Mas a partir de todas essas consolidações dessas ideias. Então, todas as ideias que surgiram, poucas começaram a dar certo. E as que deram certo são essas que a gente está vendo nessa aula aqui, que são as que vão ser cobradas nas nossas provas, tá? Então, vamos lá para os modelos atômicos, que evoluíram bastante desde então, ali do final do século XIX, início do século XX, de uma bola completamente rígida, sem qualquer tipo de estrutura, para alguma coisa que já tem uma estrutura, para alguma coisa que tem uma estrutura e camadas e posições diferentes, para níveis de energia e para nuvens eletrônicas. Então, os modelos atômicos que nós temos hoje, o mais atual é o modelo da nuvem eletrônica, que é o modelo quântico da matéria, que só pode ser, então, solucionado a partir da nova grande teoria que surgiu nesse século XX, como a gente viu na primeira parte dessa aula, que é a mecânica quântica. Beleza? Então, qual desses modelos aqui que mais aparece em nossas provas? O modelo de Bohr, que a gente vai conversar sobre ele e vai dar um pouquinho mais de atenção nele, tá? Mas como é que se chegou no modelo de Bohr e como que do modelo de Bohr se evoluiu, então, para o desenvolvimento do modelo mais atual, que é o modelo da mecânica quântica. Não é o modelo que cai nas nossas provas, o modelo que cai nas nossas provas é o de Bohr, tá? Bom, a gente precisa conversar rapidamente como é que funcionou, então, essa evolução, né? Então, foram evoluções ali experimentais e tentativas de explicações que, com algumas boas ideias, juntando boas ideias, as ideias que já estavam funcionando, Bohr conseguiu unir essas ideias para explicar, pelo menos, assim, corroborar, né, essas ideias de quantização de energia. Mas a gente vai ver que o modelo de Bohr, ele só funcionou mesmo para um elemento da tabela periódica muito bem, e só faltou o resto da tabela periódica, né? A gente vai ver isso. E aí a gente teve, então, que se entregar para uma nova grande teoria aqui da física, porque, enfim, tínhamos novas ideias que não estavam de acordo com as teorias clássicas, então a gente precisou de uma nova física para explicar esse novo mundo que é tão estranho, tão bizarro e tão diferente da nossa realidade aqui cotidiana. Certo? Então, vamos lá. O primeiro modelo foi proposto por John Dalton no início do século XIX. Então, aí quase um século antes, né, da física do século XX. Que era basicamente a ideia de que a atomística pressupõe que todos os materiais são formados de uma partícula fundamental, e essa partícula fundamental deveria ser indivisível, ou seja, ela não tem estrutura interna, é a partícula fundamental que vai formar os materiais. Então, esses átomos, que seria átomo significa algo indivisível, átomo, tomo é divisão, então o átomo é não divisível. Então, átomos não são capazes de ser divisíveis, seria a menor estrutura de um material e que ele não teria estrutura interna, ou seja, seria, né, a partícula fonte para o material. Eles deveriam, então, ser indivisíveis, indestrutíveis, como uma bola de bilhar, tá? Uma estrutura rígida e pronto. É só isso. Deve existir um número pequeno de elementos químicos e os materiais do universo vão ser umas combinações dessas bolinhas. Então, deve ter ali algumas bolinhas diferentes das outras e combinando diferentes bolinhas a gente vai ter todos os materiais que a gente tem, os elementos, então, que se conheciam na época aí do início do século XIX. E essa ideia perdurou por um bom tempo até Thomson, em 1898, utilizando tubos de raios catódicos, descobrir o elétron. E descobrir o elétron significa descobrir uma partícula que é menor do que o átomo e que é capaz de sair de um átomo e ir para outro. E esse feixe de elétrons, então, vai nos dar uma estrutura interna agora para essa bola que era bola de bilhar, agora é como se fosse uma pasta positivamente carregada, uma esfera positivamente carregada, com pedaços negativos incrustados, que são os elétrons, porque esses elétrons são
podem sair dos átomos, então significa que os átomos, eles não são átomos, eles são divisíveis, né? Ou seja, aí então aqui a gente já quebrou, a gente mantém o mesmo nome de algo indivisível, mas que na verdade é divisível, ele tem estrutura interna. Então essa foi a grande descoberta para o Thomson, inclusive aqui foi a pedalada inicial para o desenvolvimento da química moderna, tá? Então para o desenvolvimento da química, esse aqui foi o grande passo, né? Abriu o mundo do átomo para nós. A gente começou a mexer com tecnologia, a gente estava na época com tecnologia eletrônica, começou a mexer com elétrons. E tirar elétrons de um lugar e levar para outro, e esse feixe era de partículas menores do que os átomos, então eram partículas que estavam dentro dos átomos. Então os átomos precisam ter uma estrutura interna. Mas essa estrutura interna estava assim, né? Meio estranha, porque a proposta de Thomson então bom, se o átomo é ali aquela bolota, né, aquela coisa ali, essa coisa deve estar incrustada de elétrons. E é isso, então a gente deve ter uma massa positiva incrustada de elétrons de carga negativa. Esse é o modelo de pudim com passas, né? O pudim com passas seria esse modelo, então apelidado, né, do modelo de Thomson. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula. Beleza? Depois desse modelo, em 1911, então aí já uma década e meia depois, né, quase 2 décadas depois, não, uma década e meia depois, quase, nós temos o experimento de Rutherford. Rutherford, então, ele estava trabalhando no espalhamento de partículas alfa em lâminas metálicas, então ele pegava lâminas metálicas e jogava um feixe de partículas alfa. As partículas alfa já eram conhecidas na época, é um tipo de radioatividade, e justamente o que foi observado foi algo muito interessante, porque assim, se a matéria, né, os átomos ali que formam os materiais, se os átomos eles são uma pasta uma pasta positiva e incrustada de partículas eletrônicas, de partículas negativas, que são os elétrons, então se eu jogar um feixe de partículas alfa nessa folha muito fina, eu vou destruir essa pasta, eu vou destruir esse material. E o que se observou é que não, o material não se destruiu, ele também não apresentou nenhuma falha, nada. Basicamente, todas as partículas alfa passaram, e isso foi a grande surpresa aqui, porque o fato de do material não ter sido destruído significa, olha, o modelo atômico proposto por Thomson não é assim, não. E é muito pior, porque as partículas alfa, que praticamente todas atravessaram, tá? Praticamente todas fizeram aqui essa passagem, quase todas praticamente passaram sem sofrer desvio, significa, cara, o que mais tem aqui entre os átomos ali é espaço vazio. E aqui é que vem a grande sacada do experimento. Nós tivemos algumas poucas partículas alfa ricocheteadas e com muito desvio do feixe inicial. Aí o que acontece? Se nós temos poucas partículas alfa que são ricocheteadas, é porque elas encontraram de frente uma região com a mesma carga elétrica que a dela. Então a partícula alfa é positiva, já sabia disso, é um feixe de partículas positivas. Hoje a gente sabe que partículas alfa são prótons e nêutrons, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Então, 2 prótons e 2 nêutrons é um pequeno núcleo de hélio, do elemento hélio. Joga ali um feixe, e se essa partícula for assim quase certeira num núcleo atômico, ela vai ser repelida por esse núcleo atômico. Se ela passar perto desse núcleo atômico, ela vai sofrer grande desvio. Mas se ela passar distante desse núcleo atômico, ela vai passar sem sofrer praticamente desvio nenhum. E foi o que aconteceu com a maioria das partículas. Então, se a maioria das partículas atravessaram, é porque o que mais tem ali é espaço vazio. Se uma pequena parte das partículas foram ricocheteadas, é porque a menor parte da estrutura que tem ali, muito densa, é positiva também. Então, toda essa massa positiva, na verdade, do que seria o átomo, ela não é distribuída. Ela é muito concentrada numa região muito pequena. E aí que entra a ideia de núcleo, né? De núcleo. E, bom, e se a gente tem um núcleo positivo, onde é que estão os elétrons, né? Os elétrons devem estar em volta. Então, qual é a primeira coisa que a gente imagina aqui nesse sentido?
se o núcleo é muito pequeno e concentrado, esse núcleo está bem distante do próximo, porque tem um monte de espaço vazio por onde as partículas alfa passam sem praticamente sofrer desvio. Daí elas vão bater lá atrás. Ó. Elas atravessam as folhas de ouro, enfim, as folhas metálicas aqui, praticamente sem sofrer desvio. Então, o que mais tem ali é espaço vazio, que não interfere no feixe de partículas alfa. Pequenas regiões que ricochetearam as partículas alfa são as regiões onde estão os núcleos. E a partir desses ângulos de desvios, se possibilitou o cálculo do tamanho dessa região que deveria ser o núcleo e a distância entre um núcleo e outro. Tá? Então esse foi um grande avanço experimental no entendimento de como que deve ser o átomo.